Bom dia, pessoal. Como estão? Bom dia, começando mais um Café com Live de quarta-feira. Bom dia, Renata. Hoje o assunto é super interessante e eu tô fixando aqui o tema: como a natureza interfere na nossa casa? E esse assunto vai trazer muita coisa interessante sobre a nossa vida, sobre o nosso fluxo de vida, sobre o nosso dia a dia. Deixa eu só fixar aqui. Fixar. Agora eu aprendi. Tomando um cafezinho aí, Rê. Oi, Jéssica, bom dia. Hoje nós vamos falar de como a natureza, né? Como que o que a gente tem lá fora, natureza, clima, tantas questões, né? Que acontecem no exterior da nossa casa, como que isso interfere, como que a gente pode olhar e trazer essa energia para a nossa vida. Eu vou virar aqui porque eu tô achando que eu tô muito escura. Ai, melhorou, gente? Acho que melhorou, né? Tomando meu café, ainda mais que aqui tá frio. Nossa, Rê, tá frio aí? Você tá não, esqueci onde você mora. Nossa, você mora no sul, né? Pessoal, a Sandra acabou de entrar, deixa eu aproveitar a deixa da Sandra aqui. A gente tem um grupo terapêutico que se chama Se Ligue em Você. E ele acontece todas as terças-feiras, e ontem nós terminamos a primeira, né, temporada, que são 3 fases. Essas 3 fases... Ai, Foz do Iguaçu! Nossa, gente, Foz do Iguaçu é sul, né? Então, frio mesmo. Bom dia, Marília, Eliane, Wanda. Eu tava falando, pessoal, Lívia, do grupo Se Liga em Você. É um grupo terapêutico onde a gente traz uma evolução de fases, né? A gente trabalha o eu comigo mesmo, o olhar para dentro, de onde vem todos os nossos conceitos, tudo que acontece com a gente, o eu com o outro, como que é a nossa relação com o outro, e o eu com o mundo, né? Em relação a trabalho, dinheiro, amor ágape. Então a gente passa pelas fases de amor, a gente passa pelas fases de vida que a gente precisa olhar. E que grupo gostoso que é, né? Que foi, né, Sandra? E agora a gente vai oferecer um outro tipo de trabalho também para potencializar as pessoas. Mas enfim, vamos falar sobre a nossa casa, né? A nossa vida manifestada na nossa casa e o olhar para a natureza. Gente, o que é a natureza? A gente tem mania, o homem, né? O homem adquiriu a mania de se diferenciar da natureza. E assim, nós somos seres naturais, né? É bíblico lá, do pó viemos, ao pó voltaremos. O que é? Nós somos seres da terra. Quando uma pessoa morre, se ela é enterrada, se ela volta, né? Se ela é cremada, ela volta para a terra. Nós somos terra, nós temos água, minerais, tudo que tem na terra, que tem no universo, tem na gente. E a gente se coloca como um ser superior, como um ser supremo, que pode comandar a natureza, que pode ultrapassar os limites da natureza, e muitas vezes nós fazemos bobagens, né? Porque a gente se agride, a gente extrapola os nossos próprios limites em prol de querer ir contra as regras da natureza, porque a gente acha que a gente tem um poder maior. Só que todas as vezes que a gente extrapola, né, os limites da natureza, quem leva o maior prejuízo somos nós mesmos, né? Eu falo sempre das leis sistêmicas aqui, gente. Lei, né? Tem lei do sistema, lei da natureza, e tem lei do homem. A lei do homem, você pode até contestar, porque o que o homem criou, às vezes ele tem referência, ele faz sentido para alguns e não faz para outros. Tem lugar que tem um certo tipo de lei que em outro país a lei não se aplica, né? Então, quando a gente olha para a força da natureza, tem leis que são incontestáveis.
essas leis, elas não estão preocupadas se eu concordo ou se eu não concordo, né? É aquilo que eu falo muito, pergunta para a lei da gravidade, fala para ela que você não concorda com ela. Fala para ela assim, ô lei da gravidade, para aí que eu vou pular do prédio, né? Lei da natureza, a gente respeita, segue e pronto. E assim são as leis, né? Do equilíbrio, do pertencimento, né? O equilíbrio entre dar e receber é muito importante. Pertencimento, fazer parte é muito importante. Então, é muito bacana a gente olhar para a natureza e entender as leis naturais, né? Entender que a vida caminha, apesar de eu estar gostando, querendo ou não. Então, eu tenho que me adaptar. E o que acontece com a nossa casa, com o nosso lar? A mesma coisa, né? Não sei se vocês leram o comentário que eu fiz lá no feed, né? Nesse post de divulgação dessa live ontem. Quando o homem vivia lá na época das cavernas, não existia energia elétrica, não existia recurso nenhum. Então, qual que era o instinto dos homens? Os homens viviam pelo seu próprio instinto, né? O instinto é uma energia natural de sobrevivência. Nós viemos ao mundo com 2 instintos naturais, né? Que são as 2 regras básicas da vida, que é a autopreservação e preservação da espécie. A vida, ela exige que nós trabalhemos a nossa autopreservação, ou seja, eu vou cuidar de mim para que eu não morra, para que eu sobreviva. Para quê? Para que eu consiga me reproduzir, dar continuidade à vida. Isso é extremamente importante, porque se eu não me preservar, se eu não cuidar de mim primeiro, como que eu vou cuidar do outro? Se eu não olhar para mim primeiro, como que eu vou olhar para o outro e saber que eu posso suprir, sustentar outra pessoa, né? Como que eu posso gerar filhos se eu não tenho a minha saúde preservada, a minha vida preservada? Então, a natureza mostra isso pra gente o tempo todo, inclusive no abastecimento e no cuidado com os filhos, né? Se vocês prestarem atenção e olharem o ritmo de um pássaro, ele vai lá bonitinho, constrói um ninho, né? Que perfeição! Aí você fala, cara, ele não tem nem mão para poder pegar as coisas para fazer, e ele vai constrói um ninho perfeito. Então é muito lindo, gente, a gente poder olhar para a perfeição da natureza, né? E é tudo natural, é tudo normal, já vem dentro da pessoa, é o instinto dos animais de sobrevivência, de reprodução, o instinto do ser humano. Só que o ser humano, ele tem uma mente, ele tem um pensar, ele tem um sentir. O ser humano, ele é o animal aprimorado, ou seja, ele tem esses instintos de sobrevivência, porém, ele tem questões que vêm a mais para incrementar, para fazer, né, com que exista empatia, apesar que nos animais também existe, né? Um pássaro vai lá, busca comida, coloca na boca do filho. Quando o filho tá pronto, esse pássaro empurra o filho do ninho, né? Ó, tá na hora de você ir, agora deu tua hora, você não precisa ficar aqui mais. E muitas vezes a gente faz o contrário, né, gente? A gente cria filho para aprender. Então, a gente não sabe observar a naturalidade, a gente não sabe observar as leis da natureza. E isso gera muito sofrimento pra gente. Então, quando a gente olha para a natureza, a gente vê que a natureza tem fluxos e tem ciclos. E nada é linear, tá? A natureza, ela faz assim, ó. Igualzinho à vida da gente. Por isso que a gente se frustra, porque a gente acha que a nossa vida tem que ser uma constante. Ou eu estou todos os dias 100% feliz, ou então não, eu vou viver de depressão, então eu vou ser só depressiva. Então eu quero morrer, então eu vou só querer morrer. Então a gente não se permite ter a natureza dentro da gente, oscilar. Para eu dar valor na minha felicidade, eu tenho que saber o que é tristeza. Eu tenho que ter passado por isso, ter vivido, né, a tristeza para eu saber o que é alegria. Para eu poder saber o que é ser feliz, estar no auge, eu tenho que ter estado lá embaixo para poder subir. Então a gente se cobra demais e a gente não se permite estar em conexão com essa natureza. E isso causa sofrimento, né? Isso tudo eu tô falando, gente, porque a nossa casa, se a gente for ver que a nossa casa ela é um reflexo do nosso corpo, que a nossa casa ela é uma extensão daquilo que a gente tem na gente, vocês vão começar a perceber, a partir de hoje, como que a natureza traz uma interferência para a casa da gente, como que a nossa casa também tem fases, e como que isso pode nos ajudar, nos potencializar, e que a gente precisa trabalhar esses elementos dentro da nossa casa, para que a gente consiga ficar bem, para que a gente consiga estar inteiro e centrado, tá? Então, olha só,
Imagina a natureza antes de não ter nenhuma construção. Imagina lá o homem das cavernas, né? Como que ele se direcionava? Ele se direcionava a partir dos eventos naturais. O que são eventos naturais? Por exemplo, o nascer do sol é um evento natural. O nascer do sol, o sol vai estar visível todos os dias? Não, mas o dia vai clarear. Então, quando o dia clareia, né? Vamos colocar aí o nascer do sol. Quando o dia começa a amanhecer, o que o homem começa a fazer? Ele acorda junto com o acordar do sol. É um ciclo, é o processo do dia. Qual que é a hora que ele tem energia para começar? Quando ele vai começar o dia, começar a estruturar as energias, começar a estruturar aquilo que realmente precisa ser feito. É na hora que o sol está começando, que o dia está começando. Então, por que nós começamos o dia junto com o nascer do sol? Porque é uma influência da natureza desde lá do homem das cavernas. Ele não precisava olhar no relógio e falar assim, nossa, são 8 horas, preciso levantar. Nossa, são 7 horas, preciso levantar. Amanheceu o dia, era o relógio dele, né? Era o relógio do homem da caverna lá, relógio biológico. Então, o que acontecia? O sol ia subindo, esse sol ia esquentando, né? Ele vai chegando mais perto. Então, de manhãzinha tá mais frio, aí começa a clarear, ou seja, você começa a acordar, você começa a clarear as tuas ideias. O que eu preciso fazer? Aí você começa a organizar a tua mente. Aí, dali a pouco, o sol começa a te botar mais energia. Ó, esquenta aí. Ó, começa a se movimentar, vai mexendo, você não pode ficar parado, né? A hora que chega 10, 11 da manhã, o sol já tá pipocando lá, ele já tá super quente. E aí, a gente já tá o quê? A gente já tá no auge do nosso movimento, né? Imagina, se você ficar dormindo até meio-dia, quem dorme até meio-dia, depois passa o resto da tarde sem energia, porque já perdeu o auge de trazer a energia bacana para a vida, de trazer o momento da alta energia que a natureza tá trazendo pra gente. O que a gente consegue de energia, gente, não é só por nós. Tem uma natureza, tem um mundo do lado de fora olhando para isso. Eu vou mandar aqui, gente, a live para as pessoas. Vamos mandar no aviãozinho? Esse assunto é tão legal e se vocês conseguirem mandar para mais gente, essas pessoas vão se beneficiar bastante, tá? Esse assunto, ele traz muita luz, muita clareza para o nosso dia a dia, para o foco daquilo que a gente realmente precisa ter, para onde a gente precisa olhar, para onde a gente precisa estar direcionado aí no nosso dia a dia para conseguir fazer as mudanças para nossa vida que a gente precisa, tá? Então, quanto mais pessoas se beneficiarem desta live, vai ser bacana. Tanto para mim, né, que é gratificante saber que as pessoas estão ouvindo aqui, estão curtindo esse trabalho, e é um benefício para cada um que assistir. Vocês vão ver como é que vocês vão observar essa natureza melhor a partir de hoje. Então vamos voltar lá. Amanheceu o dia, o sol nasceu, o sol subiu, você acordou, né? O sol começa a ficar mais quente, o sol começa a agir mais na nossa vida. O que é sol, gente? Sol é luz, né? O que traz luz para nossa vida? Se você tá na escuridão, você busca a luz, né? E o que é a luz? As pessoas falam assim, nossa, nós precisamos de energia. Toma um sol que você vai se renovar. Toma um sol que você vai conseguir ficar melhor. Então, o sol, ele nos abastece, né? Ele traz lá até um certo tipo de vitamina que a gente precisa, né? Ele sintetiza a vitamina que a gente precisa. Eu não entendo muito disso, mas eu sei que ajuda muito, que melhora o nosso bem-estar, melhora a nossa situação de vida. Então, o sol, ele tem uma importância muito grande. E mesmo nos dias em que não estamos com sol, a gente tem a claridade do dia, a temperatura muda. E a gente tem estatísticas também, né? Estudos que mostram que em países muito perto dos polos, países que a noite é mais longa e que quase não tem sol, o índice de suicídio é muito alto, gente, né? Por quê? Imagina você viver na escuridão, viver no nublado. Se a tua vida for só nublada, não tiver um sol. O sol, ele traz vida, o verde das plantas fica diferente, ele traz alegria para nossa vida. Então, vocês conseguem entender como que é importante, né? Uma coisa que a gente passa batido na vida, a gente vai vivendo, a gente vai andando e a gente não traz a importância
desses elementos da natureza para nossa vida. Então o que acontece? O sol tá lá, o sol nasceu, eu acordei, né? Vamos voltar lá no homem da caverna. O homem das cavernas, ele acordava, ele ganhava a energia que ele precisava para poder ir à caça, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou buscar aquilo que eu preciso para me abastecer, né? Autopreservação. Então eu vou correr atrás da comida. Então o homem saía, ia cuidar da comida e a mulher ali ficava ali cuidando dos filhos, cuidando da plantação que tinha perto ali, né? A mulher não ia longe, a mulher ela ficava mais, mulher é a mão que cuida, né? O colo para a família, para os filhos. Então a mulher ficava cuidando do lar, cuidando da casa. E o homem ele ia buscar o sustento no auge da energia. Chegou ali, ó, no topo da energia, a hora que a gente precisa se alimentar, né? Porque o almoço, por que o almoço é uma refeição tão importante? É naquela hora que o nosso corpo tá precisando de energia, tá? A pino ali, o sol está mais quente, tá? A pino, é a hora que a gente precisa nos abastecer. Por quê? Porque depois desse horário, né? Tudo que a gente comer, o sol vai se pôr, vai entrar num ciclo descendente. Então o sol começa a se levantar. Depois ele chega no topo, ele vai se pondo, né? Imagina eu fazendo isso aqui, um relógio. Imagina um relógio. Então o sol nasce aqui, ele vem, sobe. Chega no auge aqui, meio-dia, né? Ele tá com a força total. Aí depois do meio-dia, né? Ele vai, sol da tarde, final da tarde, 5h30, 6 horas. O sol está se pondo. O que o nosso corpo tá pedindo pra gente esse horário, gente? Descansa, tô cansado, já deu, nossa, já trabalhei o dia todo, né? É a hora de ir reduzindo. E a gente é muito teimoso, a gente trabalha 8, 9, 10, 11, meia-noite e depois tá acabado, tá estressado e não sabe por quê, né? Porque nós não respeitamos no nosso corpo os ciclos da natureza. Então, a gente tá lá, tá trabalhando, termina, para de trabalhar, vai estudar, vai ler, vai fazer. O nosso corpo é uma máquina que pifa também, né? Aí uma hora, poxa vida, não deu conta, não dou conta mais. A gente adoece, porque a gente não respeitou o limite do nosso corpo, que é o limite que a natureza nos mostra todos os dias, né? A hora que a gente tá, que o sol tá se pondo, né? Então tá, meio-dia, energia total, sol a pino, sol na cabeça, horário de almoço. À tarde você acaba de cumprir suas tarefas, chega no meio da tarde, dá aquele soninho, ou seja, o corpo já tá reagindo ali, né? Nossa, já não tô com aquela potência toda. Chega às 5h30, 6 horas, 5h30, 6 horas, o sol já está se pondo. O que acontece? A energia já tá baixando. Isso, gente, é a energia de todo mundo, todos somos um, é um planeta só, né? De um lado do planeta tá acontecendo uma coisa, do outro lado tá acontecendo a outra, mas a gente tá junto aqui nesse hemisfério, nesse país, a gente tá acompanhando essa energia junto, essa energia tá nos abastecendo junto, é todo mundo junto. Então, a hora que o sol se põe e começa a escurecer, o que a gente faz? Hora de recolher. É a hora que o homem entrava na caverna. Por quê? Porque os animais noturnos, eles vão sair para caçar. E aí o homem tem que se proteger. Então, o homem entrava na caverna, fechava lá, puxava lá a pedra, lá a porta da caverna, ele estava seguro, né? Vou me recolher, olhar para dentro. Aí, o que é a luz que eles tinham? O fogo, né? O fogo que aquece, o fogo que ilumina, o fogo que traz luz, que traz energia, que abastece a nossa mente. Então, essa luz, essa energia, isso tudo mostra pra gente esse ciclo, né? Então, quando o homem entra na caverna, olha para esse fogo, olha para essa energia do fogo, ele começa a olhar para dentro, começa a acender nele a chama daquilo que ele quer e que ele precisa para a vida dele. Então, ele olha para dentro e vai se preparar para internalizar ainda mais, que é o dormir, né? Quando a gente dorme, a gente está no máximo da nossa internalização. Meia-noite já é o horário em que a gente está completamente para dentro, voltado para dentro, para o nosso interior. Aí que eu vou rever minha missão, que eu vou olhar para minha espiritualidade, né? Que eu vou olhar para o meu autoconhecimento. É a fase do eu comigo mesma, né? Quando eu tô dormindo não tem ninguém comigo, eu comigo mesmo. Você pode estar com outra pessoa do lado, mas é você e você, né? Você tá firme, você tá enraizado. Então, por que eu tô trazendo todo esse ciclo da natureza na nossa vida? Porque todo esse ciclo interfere na nossa casa.
Vamos olhar para um terreno, para um espaço, né? Imagina um campo onde não tinha nada. E aí eu comprei aquele lugar e vou construir naquele lugar. O que acontece naquele lugar? Antes de eu chegar, a natureza já estava instalada lá. Lá já existia certo tipo de vegetação nativa, ou não, ou era pedra, ou era terra, algum elemento natural tinha ali, né? Subsolo, gente, o subsolo ele é tão importante para as construções, né? O subsolo é no subsolo que a gente enraiza uma construção, que a gente enraiza uma casa. Então, se no subsolo tiver passando uma mina d'água, se tiver uma falha geológica, né? Uma fissura de subsolo, isso acontece demais porque a terra ela vive em movimento. Então, se tem alguma questão, né, alguma coisa viva ali no subsolo, se tem uma água passando, se tem uma tubulação passando, se tem uma fissura geológica, né, uma pedra, isso tudo vai interferir no que vem por cima. Aí a gente chega lá, né, toda linda, maravilhosa, vou construir a minha casa, vou realizar o meu sonho. E você não respeita aquilo que tem ali naquele terreno. Por isso, gente, é tão importante a gente saber onde a gente está colocando a nossa casa, olhar para o contorno, olhar o que tem ao redor, né? Olhar qual que é a energia daquele lugar ali. Aquele lugar está abastecido de quê? Já falei e vou repetir, né? É um hospital que tem perto? É um cemitério? É um lixão? É o quê? Né? É uma escola? É uma praça? Que energia que está nutrindo a tua casa, que está nutrindo o teu terreno? Faz toda a diferença e faz. E além disso, tem o trabalho da radiestesia, onde a gente olha e faz as medições para descobrir o que tem naquele subsolo daquele terreno. Então, tem tanto recurso para a gente identificar se o subsolo onde a gente vai implantar uma construção, se ele é bom, né? Se tem alguma energia telúrica ali, se tem alguma linha magnética. O mundo ele é envolto por linha magnética, gente, e essas linhas são necessárias. Só que tem linhas que não são tão saudáveis, elas são nocivas, né, para o ser humano. Elas são necessárias para o contorno da Terra, mas elas podem ser nocivas para o ser humano. Então a gente consegue medir isso também. Tá? Isso é um trabalho super gostoso de fazer. É o trabalho da radiestesia, onde detecta os problemas e as questões que existem do lado de fora, como que a natureza está interferindo na minha construção, tá? Isso para nós, isso é um assunto muito antigo, porque na verdade a radiestesia ela era uma conexão que o ser humano tem com as energias da Terra. Só que nós, como nós fomos ficando cada vez mais artificiais, a gente foi se esquecendo disso, a gente foi perdendo essa sensibilidade. Então, quanto mais a gente perde a sensibilidade, mais a gente afasta do nosso eu interior, né? Mais a gente está artificial, desconectado. Então, a gente começa a adoecer, a gente começa a não sentir mais. E o sentir, ele é o maior dom do ser humano, né? Porque se eu consigo sentir uma pessoa, eu sinto a energia dessa pessoa, eu sinto aquilo que está acontecendo. Você sente quando uma pessoa está bem, quando ela está mal. Você sente quando você mesmo está precisando de ajuda. Então, esse sentir é um grande presente que a gente tem da natureza. E imagina o que acontece com a gente vivendo numa cidade grande, onde a gente tem torre de alta tensão, poste, fio, gerador de energia, etc. Né? E dentro de casa você tá aqui, ó, no celular, não sei quantos computadores, televisão, tudo ligado na tomada. Cheio de energia elétrica, você tem campos de energia elétrica passando ao redor. Então, nós vamos ficando cada vez mais afastados do nosso sentir. E por que eu vou trazer sempre isso aqui para vocês, né? De formas diferentes, para que vocês entendam a necessidade da nossa conexão com a natureza. Porque hoje, gente, na era que nós estamos vivendo, não faz mais sentido a gente passar batido pela vida sem trabalhar o nosso sentir, né? Se a gente se conectar com aquilo que a gente sente, a gente vai sair lá na frente, né? O que é o mundo hoje? O mundo hoje é tudo robotizado, é tudo mecânico. Então as pessoas estão ficando robóticas e mecânicas também. E a gente precisa entender que as pessoas, que nós seres humanos, precisamos nos reconectar com a natureza, né? Sentir. Cara, quando foi a última vez que você viu a lua? Quando foi a última vez que você olhou para o sol? Que você viu a trajetória do sol? A gente não vê, a gente está desconectado, a gente entra, sai, anda, levanta, senta, tudo no piloto automático. Isso traz problema, traz doença, traz um monte de coisa que a gente não gostaria para a vida da gente, tá? Então, olha só,
Pensa aqui comigo. Se a gente pensasse bem, na hora de implantar uma casa, de implantar a nossa construção, a gente poderia colher bons frutos, né? Vocês já pensaram em viver numa casa que nunca bate sol, hora nenhuma? Né? O que vai acontecer? Tem alguém aí? Vamos interagir, pessoal? Fala aqui comigo. Tem alguém que já morou em uma casa que nunca entrou sol? Ou em algum ambiente da casa que nunca bateu sol? O que aconteceu? Eu já morei em casa que, não a casa inteira não bateu sol, né? Eu sempre olhei muito para isso. Mas sabe aquele ambiente que não bate sol de jeito nenhum? Então, começa a trazer vários problemas. Eu já tive problema de ambiente úmido, com infiltração na parede e aquilo ali, né, não parava. Claro que tem a metafísica da casa que explica também o que seria uma infiltração numa parede. Mas pensa bem, um ambiente que nunca bate sol. Você coloca uma roupa ali na gaveta, a roupa fica com cheiro de mofo, porque aquele ambiente é muito úmido. Se você mora numa cidade que é úmida e você tem um ambiente que fica fechado, que não bate sol, pode ter certeza que vai dar problema, né? Se você não pode abrir a casa, se é um lugar muito frio, se precisa, né, estar com o ar sendo renovado ali e ele fica fechado, vai trazer problema. Isso aí, o Rubens está falando aqui, ó, o ambiente fica úmido, com mofo, né? O que é o mofo? O mofo é um funguinho, é uma vidinha que está crescendo ali e ele cresce no meio da umidade. Então, se tem umidade e se tá parado, não tem ar circulando, você vai dar brecha para se desenvolver um mofo, né, que pode prejudicar a vida da gente, pode causar uma alergia, pode causar um problema respiratório. Não é saudável, não é saudável. Por quê? A gente precisa olhar para isso, porque a natureza, ela tá fornecendo tudo que a gente precisa de bom e a gente se desconecta disso. A Mária, parte de trás não batia sol, fica úmido. Exato, né? Imagina, até um pátio externo, se não bate sol, né? Ele vai trazer essa umidade, vai ter mofo, vai ter um monte de problema. E por que a gente deveria olhar para isso antes de começar uma obra? Antes de começar uma casa, implantar uma casa? Eu preciso olhar a trajetória do sol, eu preciso olhar qual parte da casa que é importante que bata sol. Qual parte da casa que eu preciso que tenha mais saúde, né? Eu sempre prestei muita atenção em quartos, porque quarto é o lugar que você vai dormir. Imagina você vai passar 8 horas direto dentro daquele lugar ali. Você vai ter que fechar a janela o dia que tiver frio. Se você não tiver num ambiente saudável, a tua saúde vai para o espaço e vai mesmo, né? Por quê? Porque você não tem a natureza conectada ali naquele ambiente, tá? Horrível lugar que não bate sol, bolor, mofo, causa rinite. Exato! A Mary tá falando, ó, causa rinite, causa um monte de outros problemas, Mary, causa alergias, né? Então, o que é isso? É o ser humano, é o nosso corpo reagindo a algo que está afastado da natureza. Por quê? Não foi feito um tratamento certo, não foi colocada uma janela, não tem o nível de ventilação que precisava. Enfim, é muita coisa que a gente precisa olhar. Mas eu vou começar a falar para vocês agora dessas áreas que a gente tem na casa e como que essas áreas são nutridas pela energia da natureza, tá? Eu até trouxe a minha super apostila, que eu não desgrudo dela. Foi um curso maravilhoso que eu fiz, onde eu aprendi as interferências da natureza na nossa casa e como que isso age diretamente na nossa vida. Gente, isso é uma bênção mesmo. E eu quero que vocês aprendam, eu quero trazer coisas para a vida, para a saúde de vocês, para que vocês fiquem cada vez melhores, tá? Isso é sistêmico. Esse olhar sistêmico, ele precisa estar presente na nossa vida em todos os momentos. Quando você cuida da tua casa, você cuida da tua saúde e da tua família, tá? E a casa, ela é a manifestação da nossa vida em família dentro de um espaço. Então a gente não pode deixar de trazer cada vez mais esse tipo de sabedoria, esse tipo de conhecimento aqui para as lives, tá? Falar de arquitetura não é só falar de construir casa, né? E falar da sistêmica não é só olhar para a família isolado, porque é tudo junto, né? A família precisa de um ambiente para se manifestar. A família precisa dessa casa. A família precisa desse espaço onde a natureza se manifesta, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho de cada área da casa. Quais áreas da nossa vida que nós temos na nossa casa? Essas áreas, pessoal, são as áreas que a gente chama das áreas do baguá. Quem nunca ouviu falar e quem não conhece o baguá, ele vem da teoria do Feng Shui. Por que eu nunca falei diretamente do Feng Shui aqui?
Porque na verdade eu fiz um trabalho diferenciado, né? O trabalho que eu chamo de terapia de ambiente, eu reuni todas as características das terapias sistêmicas, onde eu vou olhar para a pessoa dentro do ambiente dela, eu vou olhar para a família, eu vou olhar para a história de vida dessa pessoa, para o sistema de crenças e para as características que elas trazem. Eu vou ver se eu começo a colocar para vocês as constelações. É tão corrido, gente, eu tenho feito cada constelação tão linda dos ambientes, né? Tem as casinhas e as pessoas estão tendo um retorno incrível, porque a casa, o ambiente, ela tem vários significados na vida de uma pessoa. É como se fosse parte da família mesmo, né? Olha, o pessoal tá falando que o vídeo tá travando, que cai muitas transmissões. Bom, a Lívia deu um retorno que tá tudo ok. Pra mim aqui eu não tô sentindo, mas vocês vão falando, viu, gente? Se tiver ruim, eu tento mudar a internet aqui, que às vezes eu mudo a opção e melhora, tá? Então, olha o Rodrigo entrando aí. Tudo bem, Rodrigo? Muito bom você aqui. Aqui, então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui, pra quem não conhece, é um baguá, tá? Ele se chama baguá. O baguá, ele traduz no ambiente as áreas da natureza. Como que eu vou olhar as áreas da natureza dentro da minha casa? Então, qual que é a importância do Feng Shui? O Feng Shui, ele é uma técnica milenar de conectar a natureza na nossa casa. Gente, olha que coisa mais linda, né? Como que a gente pode viver sem isso? Sem olhar a interferência externa da natureza na nossa casa, no nosso ambiente. Então, é até uma negligência nossa de não poder trazer esse olhar desse abastecimento que a natureza traz pra gente de graça, né? Gente, sol é de graça. A folhinha, a florzinha verde ali no mato é de graça. A flor colorida, né? A chuva que dá uma lavada na terra, na energia, na alma. A chuva é de graça. É tudo tão perfeito e a gente está desconectado disso tudo. Então, essa missão de reconectar o homem à natureza, o homem à vida, a religião tentou fazer isso, né? Só que a religião, ela tem o significado de religar, ligar de novo o homem a Deus. Só que, quem que é Deus, gente? Eu, Ana, não acredito que Deus seja o homem que está lá no céu sentado no trono aqui, ó. Eu acredito que Deus está presente em todos os lugares, a todo momento. Deus é o ar que eu respiro, é o sol que nasce, é o vento. Deus é essa energia, essa presença, né? Essa conexão que a gente tem com esse universo maravilhoso. E quando que a gente se desconecta de Deus? Quando a gente se isola da natureza. Ah, então eu não sou um ser da natureza. Ah, então eu tenho raiva da chuva, eu tenho raiva do frio, eu tenho raiva do calor. Gente, tudo faz parte. Do mesmo jeito que um dia você tá alegre, outro dia você tá triste, um dia tá de sol, um dia tá nublado, né? Aceitação é a gente começar a olhar para a natureza e ver que a natureza não é sempre constante. A natureza oscila. E esta oscilação acontece dentro da casa da gente, para mostrar pra gente as energias que a gente precisa trabalhar, quais horas, né? Em um dia, olha para vocês, presta atenção. Em um dia, pega 24 horas. A gente não tem um ciclo? Ou seja, o relógio não faz um ciclo, não faz uma volta? Eu vou mostrar para vocês o que acontece na casa durante o dia, tá? Ele faz isso aqui, deixa eu ver. Começa aqui, ó. O sol nasce aqui, ele dá essa volta, ele se põe aqui e depois eu acabo de fazer essa volta aqui e no outro dia completei as 24 horas. É que nem um relógio, ó. Vocês vão entender direitinho, vocês vão começar a olhar na casa de vocês e vão entender direitinho. Vocês mesmos vão começar a curar a casa de vocês. Isso aqui é maravilhoso. Então, assim, por que eu não fico falando só disso aqui? Porque eu tenho, né, o aprendizado da radiestesia, que é maravilhoso, que é essa conexão mesmo com essas energias. Eu tenho o aprendizado do Feng Shui, eu tenho o aprendizado da arquitetura, né, que foi a minha formação inicial, que mostra muito também sobre como que o homem se conecta com os ambientes. E tem as formações terapêuticas, né,
tenho terapia holística, tenho terapia sistêmica. Então eu acabei que eu fiz um apanhado, eu peguei tudo de bom, juntei, e quando eu trago essa informação para vocês, eu trago de uma forma sistêmica, eu trago um olhar do todo. Então vocês nunca vão me ver falando só de arquitetura, só de terapia sistêmica, só de Feng Shui, só de radiestesia. Por quê? É tudo integrado, gente. Nós temos várias técnicas para resolver a mesma questão, né? Que é o homem estar conectado consigo, trazendo saúde, trazendo prosperidade. Vamos resolver nossos problemas, né? Independente do que a gente fala. Então, essa união desses assuntos que eu trago aqui é muito mais rico, porque são várias fontes de percepção e vários jeitos da gente olhar. Só que hoje eu tô trazendo um pouco mais forte esse baguá, pra gente olhar para ele e vocês identificarem isso aqui na casa de vocês, tá bom? Então, olha só, como que a gente posiciona um baguá no ambiente? Depois eu também vou gravar uma aula disso pra vocês. Prometo que eu vou gravar, vocês me cobrem, tá? Olha só, o que é primeiro o lado leste? Leste é onde nasce o sol. Vocês conseguem identificar na casa de vocês onde nasce o sol? Ah, o sol da manhã não bate na minha casa. Não tem problema, aqui na minha também não bate. Só que você precisa saber na natureza, qual que é o posicionamento. Você sabe de que lado que vem o sol? Então, se você souber de que lado que vem o sol, ali na tua casa é a energia do novo começo, do novo, né? Onde que a tua vida começa? A tua vida começa na família. Então, ali é a área onde você vai olhar para a tua saúde, né? Onde que você começa? Você começa com o teu corpo, com a tua vida, com a tua saúde. Então, você vai começar a olhar ali para a tua saúde e para a família, que é nesta área onde o sol nasce. O sol nasce, ele vai te trazer essa energia, esse abastecimento de família, de saúde, do novo, do início, tá? O que você tem nessa área aí, Mária? Essa área, que é a da família e da saúde, ela é a simbologia da primavera. O que é primavera? Primavera não é quando tudo começa a florir? As árvores dão flores e fica tudo mais colorido, mais bonito, né? As flores estão nascendo, tá começando a florir, tá começando a vida nova ali, né? Então é a primavera. Qual que é a primeira estação do ano? É a primavera. Então é o lado primavera da casa. Nesse lado, Mária, que você tá falando aí que é na frente, então é ali que você vai colocar os elementos que te lembram da primavera, né? Você pode usar decoração, você pode colocar a primavera, que você recebe com mais intensidade essa energia desse sol, desse nascer do sol. Qual que é o elemento dessa área, né? O elemento não, qual que é não vou chamar de elemento, eu vou chamar de evento aqui, né? É o trovão, tá? Então, a ideia da área da primavera, da área do início, é o trovão. O que é um trovão? O trovão, ele é um estalo, ele é um raio, né? Como que surgiu a vida? A vida surge em um estalo. Tanto no momento da fecundação, né? Que é um movimento que vem de um estalo, de um orgasmo, de uma energia de explosão. O trovão é essa energia da explosão, é onde tudo começa. Onde que a nossa vida começa? Dentro de uma família. Por isso que ali é a área da família, é a área da primavera, é onde tudo começa. Vocês conseguem começar a entender? Isso tem lógica para vocês? Porque eu quero que vocês entendam como que a gente vai conectar todos esses eventos da natureza e transformar isso em saúde para nossa casa, tá? Então, me dá um feedback se vocês concordam comigo, né? Que a primavera, que é o nascer do sol, olhar para o nascer do sol na casa. Por isso que eu não concordo quando uma pessoa fala assim, eu vou posicionar o baguá de acordo com a porta de entrada. Poxa vida, mas a minha porta tá aqui, minha casa entra pra cá, a porta do vizinho tá aqui, a casa dele entra pra cá. Se Feng Shui é considerar as energias da natureza no meu espaço e eu tô olhando pra porta de entrada, então como é que eu tô considerando as energias da natureza, né? Então eu sou a favor desse estudo que eu fiz, até porque eu já estudei outros e pra mim, o que funciona, o feedback que eu já tive de dezenas de clientes, foi esse que deu super certo olhar para casa dessa forma, tá? Então, o trovão que dá início a tudo, onde começa tudo aqui, é no lado leste, onde nasce o sol. Aí o sol começou a levantar. Então, esse aqui, ó, gente, a simbologia de 6 horas da manhã, tá? Vamos seguir o reloginho. 6 da manhã eu tô aqui, tá? Aí o sol começou a levantar. O que acontece? Aí eu já vou pro final da primavera. Final da primavera já não é mais a energia do começo da primavera, vocês concordam? Final da primavera. Eu já tenho a energia do vento. O que o vento faz?
O vento chega naquelas flores da primavera e ele espalha a semente. Ele vai pegar aquela energia de primavera, do florir, né, onde as flores estão lindas, e o vento chega e espalha, ele empurra, ele leva a vida, né? E o que é esse espalhar a semente? O que lembra isso pra gente? Se eu na minha vida quero produzir, né, se eu quero colher frutos daquilo que eu fiz, eu vou começar a olhar para minha prosperidade, né? O que é espalhar a semente? Espalhar a semente é estar conectado com a prosperidade. Então essa área, que é a segunda área, ela é a área da prosperidade. Então é onde o sol das 9 horas da manhã tá batendo na tua casa. Aqui no leste o sol nasce, vamos colocar que é às 6 da manhã. Horário das 9, o sol já tá lá, né, no meio do caminho, ele tá subindo. Então é a energia do vento que vai espalhar as sementes, ou seja, eu tô plantando. Isso é prosperidade. Quando eu posso plantar, né, eu vou projetar no futuro aquilo que eu quero colher. Então eu vou estar olhando para minha prosperidade. Por isso que é o final da primavera. Final da primavera, as flores vêm para quê? As flores vêm para soltarem sementes, para serem, né, vai acontecer ali polinização, vai acontecer um monte de processo a partir da flor que vai manter a vida também, tá? Então essa área é a área da prosperidade. Então relembrando, primeiro a gente começa com a família, tudo começa na família, depois a prosperidade. Aí o sol continuou subindo, sol a pino, sol quente. O que lembra, gente? Agora é o calor, quente, movimento, a hora do almoço ali, na hora que eu preciso me abastecer de energia. É a área do sucesso, né? Você foi lá, implantou a prosperidade. Agora você vem, você vai colher isso como em forma de sucesso. Sucesso é o que lembra o fogo. O sol a pino, a área mais quente da nossa casa, é a área do sucesso, é a área do fogo. É onde a gente vai usar os elementos que lembrem do fogo, tá? E qual que é o elemento? É o fogo, tá? Então, no começo aqui foi o trovão, que foi o início, né, o start da vida. Depois o vento, que vai espalhar essa vida para que ela possa proliferar e gerar prosperidade. E depois no sucesso eu tenho a energia do fogo. O que o fogo vai fazer? O fogo vai transmutar. Ele vai transformar aquilo que eu quero em realidade. Ele vai pegar aquela semente e transformar em vida. O fogo vai colocar a gente nesse processo de transformação, né? O fogo, ele amolece aquilo que tá duro e ele endurece aquilo que tá mole. Ele faz esse tipo de transformação, né? Se a gente coloca uma batata e um ovo para cozinhar no fogo, vocês vão ver que o comportamento é diferente, porque a batata era dura, fica mole, o ovo era mole, ficou duro. Então a gente vai começar a olhar de uma forma muito mais saudável para essas fases aqui dentro da casa, se a gente começar a compreender essas fases da natureza e esses elementos aqui, tá? Depois, ó, meio-dia, sol a pino. O sol começa a se pôr, começa a descer, né? A energia já começa a baixar, o sol já começa a diminuir a intensidade, ele vai continuar fazendo a curva, ó. Vamos pensar no relógio, tá? Aí, a hora que você não tá mais no sucesso, você volta a olhar para o começo de uma nova fase da vida, que é a fase do relacionamento. Que é onde você vai pegar todo esse aprendizado e vai levar para você construir uma nova vida, né? A gente pode falar de relacionamento íntimo, relacionamento de casal e também pode falar do relacionamento com o outro, né? Então você nasceu, você olhou para a tua vida, você criou ali aquilo que você precisava e espalhou. Gleidson, não, pode fazer pergunta aí, Gleidson. Às vezes a tua pergunta até ajuda aqui a gente a incrementar o conteúdo, né? Então olha só. Quando a gente está na área do relacionamento, tá? Qual que é o elemento da área do relacionamento? É a terra. Por quê? A terra, ela vai enraizar. Tudo aquilo que o vento espalhou e que o fogo transmutou vai ser enraizado pela terra. É na terra que a gente cria raiz. É na terra que a gente aprofunda aquilo que a gente quer levar para a vida. Então, é tão interessante, né, olhar para o elemento terra e ver que os nossos relacionamentos vão começar a dar estrutura para a nossa vida, vão ser a base, né? Uma pessoa que quer formar uma nova família, ela começa por onde? Por um relacionamento. E esse relacionamento, ele tem que ser saudável, ele tem que ter um equilíbrio. Ele vai ficar, né, de uma forma onde a gente vai ter ali o enraizamento daquele objetivo. E só voltando aqui, eu esqueci de falar, né, da estação do ano. Então, se aqui no começo, onde o sol nasceu, era primavera, e depois aqui na área da prosperidade era o final da primavera, no sucesso, gente, o fogo, o que lembra? É o verão.
né? O verão é o calor máximo. Então é o auge do verão, é o fogo que é o sucesso. No relacionamento, já não é esse fogo todo, já é o final do verão, né? Tanto que quando você tá aquele movimento da paixão, aquela coisa, né, que surge no começo do relacionamento muitas vezes, às vezes aquilo ali não continua. Por quê? Porque foi apenas um fogo, né? E o fogo, ele dá um start. Agora, quando esse relacionamento passou por essa fase, se enraizou, aí já não é mais aquele fogo, né? Já é um amor mais maduro, já é mais saudável. E aí você começa a ver que o relacionamento já é o verão, já é mais brando, já é o final do verão. Deixa eu ver as perguntas aqui. Por falar em fogo, o fogão pode ficar ao lado da pia da cozinha ou prejudica a energia do fogo, da prosperidade? Gleidson, é o seguinte, você tem que ter, você pode até ter, tá? Porque hoje em dia nos apartamentos que são pequenos, né? Muitos apartamentos são pequenos, às vezes é difícil você poder colocar o fogão de um lado, a geladeira do outro e a pia do outro. De acordo com o Feng Shui, o ideal seria fazer esse triângulo, tá? Não tendo jeito, o ideal é que o fogão fique do lado esquerdo da pia e que tenha um elemento madeira entre eles, tá? O que pode ser esse elemento madeira? Pode ser, por exemplo, o próprio móvel de MDF, né? Que é o elemento madeira. Você pode comprar uma fruteira de madeira, uma gamela. Você pode colocar ali qualquer coisa de madeira que vai ajudar nesse fluxo, tá? Aí já é um trabalho dos 5 elementos que eu não vou aprofundar muito hoje, porque senão a aula fica muito extensa, a live fica muito extensa, tá bom? Sou nova neste tema. Pergunta, o que usar para simbolizar os elementos? Ah, mas então você tem que acompanhar aqui, porque agora eu vou começar a aprofundar cada vez mais, tá? Cada elemento tem uma simbologia, sim. Também não vou falar disso hoje, viu? Porque se eu for falar disso hoje, a gente não sai da live. Então, hoje, a ideia é passar para vocês qual que é a interferência da natureza na nossa casa, tá? Mas todas as áreas a gente tem, sim, a simbologia. Tem o lugar certo de usar madeira, de usar o metal, de usar planta, de usar elemento pontiagudo, de usar quadrado, redondo, tá? Todas as áreas têm essas simbologias. Só que, infelizmente, por causa do tempo da live, hoje eu não vou conseguir passar tudo para vocês. Mas continua acompanhando que eu vou colocar cada vez mais esses elementos, tá bom? Ó, então nós paramos aqui, ó. Então, nasceu o sol, primavera, final da primavera, verão, final do verão, relacionamento. Aí, pessoal, né? Sol vai se pondo, o sol vai chegar às 6 da tarde, né? Que é o oposto aqui, ó. Oposto. O sol subiu, meio-dia. 3 da tarde, relacionamento. Onde o sol está batendo 3 da tarde lá na tua casa, a área do relacionamento. Finalzinho da tarde, o sol tá se pondo, você tá vendo ele indo embora no horizonte. 5h30, 6 horas, 6h30, dependendo do lugar. Ó, área da criatividade dos filhos menores. Sabe aquela hora que você já trabalhou, você já exerceu lá o máximo da tua energia, agora você falou assim, ai gente, nossa, agora eu vou descansar. Tua mente está pedindo para você acalmar. Então, você começa no outono. O que é o outono? Outono é quando caem as folhas. Outono começa a tudo parar. A natureza começa a acalmar. É a energia do lago. O que é o lago? Né? O que é a simbologia do lago? Lago é a mente quieta. Lago é a hora de parar. É a hora que a água para, ela não está turbulenta, né? O mar tem onda, o lago não. O lago é aquela água tranquila, aquele elemento tranquilo. É aquela hora onde a gente vai estar em paz com a gente mesmo. Então, a hora do outono. O que é o outono? O outono cai, não tem folha, não tem flor, não tem nada. Só cai a folha, a árvore fica seca, a cor fica xoxa, parada, né? Começa a diminuir a energia, começa a estagnar a energia. Então essa hora aqui, ó, é a hora da criatividade. Por quê? A gente só consegue criar, a gente só consegue ter criatividade quando a gente começa a silenciar a mente, gente. Se a gente estiver muito turbulento, a gente não cria nada. Ou a gente pode até achar que a gente está criando, mas a gente só está repetindo coisa e fazendo bobagem. Então, pensa bem se não é legal a gente ter essa percepção, né? Da hora da criatividade, o lugar da nossa casa, que é a criatividade. É onde a gente vai ativar essa área da criatividade na nossa casa, tá? Então, 6 horas. Aí foi escurecendo, chegou 9 da noite. O que nós estamos preparando para fazer às 9 da noite? Final do outono. Final do outono já tá tudo seco, tudo sem cor, né?
Nós já estamos querendo dormir, já estamos querendo apagar, desligar tudo, né? O nosso corpo, se tiver num estado de conexão com a natureza, ele vai acordar cedo e ele vai dormir mais cedo também. Porque eu falo cedo hoje, é porque hoje, tipo assim, 11 da noite a galera tá toda empolgada, né? 10 da noite eu tô dando curso lá online, papapá. Então, o que a natureza pede pra gente, né? O que a natureza mostra? A natureza mostra que às 9 da noite já é a hora do céu, né? Qual que é o elemento aqui? É o céu. Então, o que simboliza o céu? Eu vou olhar para o alto, eu vou me conectar com o divino. Então, eu vou desligar um pouco da terra, vou me conectar com o meu céu. O que é o meu céu? Campo de energia universal. Eu vou entrar em acordo, eu vou entrar em alinhamento, eu vou rever, né, o meu dia, vou rever os meus objetivos. E aqui é a área dos amigos e viagens, né? Por que a área dos amigos? Não necessariamente dos amigos, amigo aqui da Terra, mas os amigos espirituais. Todos nós temos amigos espirituais. Todos nós temos com quem contar, né? Desse lado, no lado espiritual. Então, cada um tem uma crença, né? Tem pessoas que fazem orações para santos, para mentores, e aí dentro de cada religião, dentro de cada crença, você vai ver quem são os seus amigos espirituais para você se conectar, né? E aí, como aqui é o final do outono, já é essa energia da tranquilidade, do olhar para o céu, né? Já é uma coisa mais tranquila. Oi, Babi chegando agora. E aí, pessoal, então, esse aqui dos amigos era o horário das 9 da noite. Aí, chegamos aqui, ó, do oposto do meio-dia, meia-noite. Meia-noite é o oposto do verão, é o inverno. É o lado inverno da minha casa. É o lado da minha casa que não bate sol, tá? É o lado da tua casa que, independente de onde o sol esteja, ele não vai bater naquele lugar ali, tá? Então, é o lado escuro, é o lado mais escuro, é onde a gente vai trabalhar com as cores mais escuras, tá? O elemento é a água. O que a água traz pra gente? Gente, a água lembra profundidade, a água lembra emoção. É a hora que eu vou olhar para o meu emocional, que eu vou me conectar comigo, olhar para dentro, tá? Meia-noite eu já estou desligada do mundo, do universo. Eu vou me concentrar em mim. Então, o que eu tenho para minha vida, né? Por que a área do trabalho e carreira? Porque a tua carreira é a tua missão de vida, é o teu propósito de vida. E isso só quem pode saber é você. Não é em conexão com o outro, né? Não é no fogo e no calor que a gente decide. A nossa missão de vida, ela tem a ver com uma decisão muito pessoal e interna nossa. Por isso que é esse lado onde a gente trabalha carreira, trabalho, missão de vida, tá? Nesse lado aqui, ó, né? Que é o inverno. O que é o inverno? Inverno é a fase que eu paro tudo e vou rever, né? É a fase que os animais vão hibernar, que o urso fica lá dormindo o inverno inteiro para depois ele acordar e caçar comida, né? E o nosso inverno do nosso dia também é isso, é a hora que eu vou parar tudo, vou me desconectar e vou dormir, vou olhar para dentro de mim, vou me cuidar, me abastecer. Então é a hora que o meu organismo está se preparando para rever. É a área onde eu vou estar olhando para a minha missão de vida e a área da água. A água que significa profundidade, emoção, né? Eu vou entrar na profundidade das minhas emoções, eu vou rever as minhas emoções, tá? Meia-noite. Madrugada, oposto aqui, ó, final do inverno, né? Aí tá acabando o inverno, vai começar a pegar energia de novo para nascer tudo de novo, primavera. Então, final do inverno, gente, né? Que depois que você já passou pela água, pela missão, vem a montanha. O que significa o elemento montanha? Montanha, todas as vezes que vocês ouvirem uma passagem bíblica que fala assim, e Jesus subiu no alto da montanha. Vocês acham que ele escalou mesmo? Que ele foi lá a pé, subiu no alto da montanha? Gente, o alto da montanha significa o máximo do nosso consciente, da nossa sabedoria. Montanha significa sabedoria. Uma vez, eu não lembrava disso e há pouco tempo eu lembrei. A minha filha era criança e ela estava indo na psicóloga, né? E a psicóloga me chamou no dia que foi o último dia do tratamento dela e falou assim, olha aqui, ó, esse aqui é o meu maior presente, esse aqui é o meu troféu. E me mostrou um desenho da minha filha. Minha filha tinha feito uma cadeia de montanhas, desenhada assim. E eu achei lindo, falei, nossa, mas o que é, né? Não sabia, não entendi. Ela falou assim pra mim, quando uma criança desenha uma montanha,
significa que ela já compreendeu, ela já elevou o nível de consciência dela. Então, todas as vezes que existe lá e Jesus subiu no alto da montanha para falar com as pessoas, Jesus elevou o nível de consciência, Jesus chegou no nível de consciência mais elevado. E por que aqui a simbologia da montanha, né? É a última área. Eu já passei por todas as áreas, eu já tive todas as vivências, eu já fiz transformação, eu já joguei a semente, eu já cresci, eu já dei flor, eu já murchei, eu já lancei a semente, já passou pelo fogo, transformou, já quietei a mente, já olhei para dentro e agora eu vou me elevar espiritualmente. A área da autoconhecimento e espiritualidade da nossa casa, tá? Que é a simbologia da montanha, tá? Que é a área do final do inverno, ou seja, final do inverno, eu terminei o meu ciclo. Agora eu vou me preparar para nascer de novo. Cheguei no auge do meu autoconhecimento, da minha espiritualidade, cheguei no alto da montanha, cheguei no meu nível de consciência elevado, onde eu vou começar de novo. E por que todos os dias nós temos chance de recomeçar? Porque todos os dias nós passamos por esse ciclo na nossa vida. Gente, eu vou dar uma pausa aqui. Toda vez que eu conto essa história, que eu falo isso, eu fico até emocionada, porque é tão maravilhoso. Se vocês conseguirem entender, dá um feedback pra mim. Alguém que tá aqui me ouvindo, consegue entender a maravilha disso tudo que foi falado? Como que a natureza, em um dia, nos dá essa riqueza de passar por todos os ciclos da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida que a gente precisa trabalhar, gente, que a gente precisa ver, tá dentro da nossa casa. E a gente não entende, a gente não enxerga isso. É tão bonito isso aqui, é tão maravilhoso, é milenar. E a gente tá desconectado, a gente não tá vendo, né? Que a gente tem esse poder de transformação, esse poder da natureza agindo na nossa vida. Todos os dias é uma nova chance, todos os dias é uma história nova, né? E olha que lindo, eu nasço, eu começo na família, né? Eu olho para minha saúde e para minha família. Aí eu vou trabalhar a prosperidade, que vai passar para o sucesso, que depois vai passar pelo relacionamento, vai passar pela criatividade, filhos, vai passar pelos amigos e pelas viagens, os amigos, né? Os amigos espirituais, os mentores. Depois eu vou passar pela área da carreira, do trabalho, da missão de vida, até chegar na espiritualidade, que é onde eu chego no alto da montanha. E no outro dia eu começo de novo, eu começo a gerar uma energia nova. Por isso que nada na vida da gente é estático, gente. A gente não pode pensar que a situação que eu tô vivendo hoje eu vou viver amanhã ou depois, né? Tudo na nossa vida é um ciclo perfeito. E nós temos novas chances de vida todos os dias. As nossas novas 24 horas nos dão todas essas oportunidades que eu citei aqui, ó, pra gente rever. Pra gente rever os conceitos da nossa vida e pra gente conectar isso com a nossa casa, com os nossos espaços, com os nossos ambientes. Então, por que eu tô trazendo isso daqui num formato, né, de aula, de ensinar para vocês mesmo essa conexão da natureza na nossa casa? Porque a partir de agora eu vou detalhar mais isso. A cada live eu vou falar de uma área, eu vou trazer os elementos, eu vou trazer os objetos, eu vou colocar a postagem das fotos. Vocês vão ficando cada vez mais com a casa de vocês mais rica. Rica de informação, rica de absorver da natureza aquilo que vocês precisam para potencializar, tá? E vocês vão aprender muito com essas lives aqui, porque eu amo falar disso. Amo, amo, amo. E até eu poder... Ó, Babi, vai ficar salva? Claro que vai ficar, né? Eu quero que vocês estudem, né? Porque isso aqui é um aprendizado riquíssimo e é maravilhoso, tá? A Jéssica falou, é perfeito. Por que a gente deixa isso de lado às vezes? A gente deixa, Jéssica, porque olha só, há quantos anos, né, a gente vem fazendo uma repetição. A gente vai repetindo o padrão de família, repetindo o que pai e mãe falavam, o jeito que fazia. A gente se desconectou da natureza e acha que isso é normal. A gente acha que é normal sofrer, acha que é normal ter dor, né? E isso é horrível. O Viu falou, estou adorando e percebo que minha casa recebe sol em todos os cômodos durante todo o dia. Que maravilha, que bênção, né? Observe, pegue essa energia desse sol e vai aprendendo para você cuidar melhor disso, né? Porque trabalhar as energias da natureza dentro da nossa casa, a gente traz uma força, uma potência, né? Então eu vou trabalhar isso junto com vocês aqui, tá? Amanhã nós vamos ter um convidado especial
o Leandro Tio Vicas. Eu já vou soltar o post da live de amanhã. Ele vem falar sobre como que a gente pode preparar os nossos ambientes para ter mais foco, para ter mais propósito de vida, tá? Para ter mais energia. Ele fala de foco, ele fala de propósito, ele vai falar do Ikigai, que é a missão de vida, como que a gente pode olhar para isso dentro da nossa casa. Ele é ótimo, vocês vão adorar a live com ele, tá? O pessoal tá acabando, obrigada, viu? Ah lá, a Nícia já tá mudando e já tá sentindo a diferença. Nícia, continua mandando fotos, viu? Beijo, pessoal. Muito grata por vocês estarem aqui. Manda a live pra galera, tá? Foi ótimo, é uma delícia falar desse assunto e a gente vai aprendendo junto, tá? Obrigada, obrigada. Beijos. Uma hora passa voando, né, gente? Olha que loucura. Rachaduras, eu vou te responder. Manda essa pergunta pra mim, Gleidson, lá no direct, tá? Que eu te respondo, ó.